Para quem já assistiu futebol, pode ter observado que tem, às vezes, uma lista, uma tabela, como se fosse uma tabela. Por exemplo, tem esse jogador aqui, olha, que ele pegou, no primeiro jogo ele não fez nenhum gol, no segundo jogo ele fez um gol, no terceiro jogo ele não fez nenhum. Olha essa outra aqui, olha, esse outro jogador aqui, no primeiro jogo ele fez dois, no segundo jogo ele fez um e no terceiro ele não fez nenhum. E assim vai para outros jogadores também, tá? Presta bem atenção nessa característica. Os jogadores aqui, olha, cada jogador é como se fosse um vetor. Lembra quando a gente falou de vetor? Se você não olhou, dá uma olhadinha no nosso vídeo sobre vetores. Cada jogador aqui, olha, é como se fosse um vetor. Então essa tabela, a gente vai falar dessa estrutura de dados que é a matriz, é como se ela fosse formada por vários vetores. Esse outro exemplo aqui, eu tenho uma sapataria. Aí a sapataria eu tenho as vendas diárias. Então, por exemplo, nesse primeiro dia aqui, o Carlos ele vendeu R$ 101. A Vânia ela vendeu 200. A Franci ela vendeu 180. E assim por diante. Olha, no segundo dia aqui, olha, ele vendeu 150, 300, 350, né? 89. Então cada vendedor aqui, olha, é uma linha. E essa coluna mostra quanto eles venderam em cada dia, tá? Como a gente estava vendo, essas estruturas é como se fossem formadas por vários vetores. E elas são formadas por linhas e colunas. Estruturas assim, elas são conhecidas como matrizes. Uma característica dela também é que ela é formada por um único tipo de elemento. Por exemplo, aqui nessa matriz, a gente viu aqui que ela era formada por números naturais. Na outra, dos jogadores também era formada por números naturais, mas poderia ser formada por caracteres, números com ponto flutuante, são aqueles números com vírgula. Dá uma olhada aqui na representação da matriz. Olha aqui, olha. O índice do primeiro elemento é 0. E ela começa aqui, olha, com 0 também. Então, quer dizer, essa linha é a linha 0 e a coluna 0. Olha, elemento de índice 0 da coluna 0 é 101. O elemento de índice da linha 0 e coluna 1 é 150. E assim por diante, tá? Começa com 0, tanto a linha quanto a coluna, e vai para frente. E aqui são os elementos. Essa seria, por exemplo, a estrutura de dados da matriz vendas. Uma das características dela é que ela pode ter tamanho variado. Por exemplo, eu posso fazer uma matriz vendas com 3 linhas e 3 colunas, ou então com 5 linhas e 5 colunas, ou então com 1 milhão de linhas e 1 milhão de colunas. Isso daí o tamanho dela pode ser feito variado. Outra característica também é que dentro da memória ela tem a alocação contígua. É parecido com o vetor lá, que a gente colocava ele todo já contiguamente na memória. Como que eu acesso um elemento da matriz? Então, por exemplo, eu quero acessar o elemento cuja linha é 0 e a coluna é 0 na matriz vendas. Então eu venho aqui na matriz vendas e o elemento cuja linha é 0 e a coluna é 0 é o 101. O elemento de linha 3, coluna 2 de vendas, linha 3, coluna 2 é 63. E o elemento da linha 4, coluna 3, olha lá, linha 4, coluna 3 é 305.